Na aula de hoje, né, a gente vai continuar vendo aí derivadas. A gente já viu as derivadas de algumas funções, né, como polinômios, por exemplo. A gente já viu derivadas de funções que são produtos ou quocientes, né, a gente sabe derivar somas, diferenças. E agora a gente vai ver um novo conjunto de funções aí pra gente aprender a derivar, que são as funções trigonométricas, tá? Então, a aula de hoje é sobre derivada de funções trigonométricas. As funções trigonométricas, tá? São as funções seno, cosseno, tangente, secante, cossecante. E essas aí. A gente tem as inversas dessas funções trigonométricas, né? Que é arcosseno, arcocosseno, arcotangente. Só que essas a gente vai ver mais pra frente quando a gente estiver falando de derivadas de funções inversas, tá? Por enquanto, a gente vai ver só essas funções trigonométricas aqui, que são as mais conhecidas, ok? Antes, né, da gente começar a calcular essas derivadas, mais importante é a gente ver que, vou colocar como observação, dois limites que a gente vai precisar saber, tá? É o limite de cosseno de h menos 1 sobre h, quando h tende a zero. Esse limite aqui é zero, tá? Provar que esse limite aqui é zero, a gente consegue mostrar isso geometricamente, mas é um pouquinho trabalhoso, tá? Então, por enquanto, eu vou pedir só para vocês acreditarem em mim. E mais pra frente a gente vai ver que dá pra fazer esses limites de uma maneira bem mais tranquila, né? Alguns já deram spoilers aí, né? Da regra de L'Hopital, a gente vê que a gente faz isso bem rápido. E aqui eu tenho uma indeterminação, uma indeterminação que daria 0 sobre 0, mas aqui é meio complicado de manipular. Só que a gente vai ver mais pra frente que a gente consegue calcular isso fácil, sem precisar recorrer a métodos, né, mais complicados ou ver geometricamente e tudo mais. Um outro limite também é seno de h sobre h quando h tende a zero. Também uma determinação, né? E essa determinação aqui vai para 1. Esse limite aqui é 1, tá? Então, esses são dois limites que a gente precisa para calcular nossas derivadas aí das funções seno e cosseno, tá? Outra coisa que a gente tem que lembrar é aquela propriedadezinha, né, de seno de A mais B, que é seno de A vezes cosseno de B, mais seno de B vezes cosseno de A. E cosseno, né, de A mais B, que é cosseno de A cosseno de B, menos seno de A seno de B. Tá? Então, lembrando aí também dessas propriedades, né? A função seno e cosseno. A gente consegue, então, calcular os limites as derivadas de seno e cosseno. E depois a gente vai ver que eu só preciso dessas duas para calcular todas as outras, tá? Então, vamos lá. Primeiro, a derivada do seno, né? A gente já viu pela definição que é o limite de seno de x mais h menos seno de x, tudo isso sobre h, quando h tende a zero.
Mas, lembrando lá da propriedade, né, de seno de A mais B, isso aqui vai ser seno de x vezes cosseno de H mais seno de H vezes cosseno de x. Eu vou repetir aqui o menos seno de x. Tudo isso sobre H. Vou colocar agora o meu seno de x em evidência. Seno de x. Então, aqui está multiplicando o cosseno de H. E aqui está multiplicando menos 1. Tá? Mais, aqui eu vou botar cosseno de x vezes seno de H. Só mudei a ordem, tá? Dessa parcela aqui. Tudo isso sobre H. Se é tudo sobre H, eu posso separar, né? E botar... Desculpa. Botar um H aqui e esse aqui sobre H, tá? Por quê? Porque eu tenho que A mais B sobre H. Isso aqui é A sobre H, né? Mais B sobre H, tá? Só isso que eu fiz aqui. Então, agora, olha só. Usando aquelas propriedades de limite, né? Primeira coisa que eu quero que vocês observem é que aqui o meu limite, a minha variável, né? Que tá variando aqui para eu calcular o limite é o H, tá? H tá mudando, né? H tá tendendo a zero. O x, ele é fixo, tá? Eu tô calculando a derivada da função seno no ponto x, um x fixo. Então, aqui o limite é quando H tende a zero. Então, tudo que não tem H é como se fosse uma constante, ok? Então, esse seno de x aqui é uma constante. Esse cosseno de x aqui é uma constante. Lembrando as propriedades de limite, né? Constante a gente pode jogar para fora. Limite da soma é a soma dos limites. E, além disso, o limite do produto também é o produto dos limites. Então, olhando para essa primeira parcela aqui, né? Então, eu tenho uma soma aqui. Aí, a primeira parcela aqui, eu tenho um produto. Então, isso aqui é limite de seno de x vezes limite de cosseno de H menos 1 sobre H. Tá? Mais, aqui, limite de cosseno de x vezes limite de seno de H sobre H. Então, aqui eu só usei a propriedade dos limites, né? Para transformar o limite da soma na soma dos limites, o limite do produto no produto dos limites. Por que que eu posso fazer isso? Porque cada um dos limites aqui existe, né? Esse aqui é uma constante. O limite da constante a gente já viu que é a própria constante. Então, aqui o limite vai ser seno de x. Aqui, esse limite aqui a gente já viu, né, na observação lá em cima, que é zero, né? Então, aqui vai ser zero. Mas esse limite aqui, como x, né, h não depende de x, também é uma constante. Então, o limite da constante é a própria constante, tá? Lembrando disso. E o daqui a gente viu que é 1, né? Limite de seno de h sobre h, a gente viu aqui em cima que é 1. Então, eu tenho seno de x vezes 0, mais cosseno de x vezes 1, que é o cosseno de x. Ou seja, a derivada do seno é o cosseno, tá? Fazendo continhas análogas, tá? Vou até repetir aqui. A derivada de seno de x é cosseno de x. Analogamente, usando esses mesmos limites, né?
a gente consegue encontrar a derivada de cosseno de x. E essa vai ser menos seno de x. Então, tem a derivada do seno igual a cosseno. E a derivada de cosseno igual a menos seno. Para derivar todas as funções trigonométricas, é essencial que a gente saiba essas duas, tá? Derivada de seno, cosseno. Derivada de cosseno, menos seno. Sabendo essas duas, a gente consegue derivar qualquer outra função trigonométrica, tá? Então, a gente pode derivar por exemplo, né? Tangente de x. Quem é a tangente de x? Tangente de x nada mais é do que seno de x sobre cosseno de x. Então, é um quociente de duas funções que a gente sabe derivar, né? E a gente sabe usar a regrinha do quociente. Então, derivando isso aqui vai ficar como? Derivada da primeira, derivada de seno, a gente sabe que é cosseno, vezes a segunda, ou seja, cosseno de novo, menos a primeira, vezes a derivada da segunda. Agora, a derivada de cosseno é menos seno, então menos com menos aqui vai ficar mais. Tudo isso sobre a segunda ao quadrado. Então, olha só, lembrando daquela outra identidade trigonométrica também, né? Aqui a gente tem o quê? Cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x. Lembrando que cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x é 1. Então, isso aqui é 1 sobre cosseno ao quadrado de x. Que eu também posso escrever como secante ao quadrado de x, tá? Então, a derivada da tangente é secante ao quadrado, tá? Porque secante é 1 sobre cosseno. Aqui eu tenho 1 sobre cosseno vezes 1 sobre cosseno, ou seja, secante vezes secante, que é secante ao quadrado. Outras funções trigonométricas, como a própria secante, tá? Então, secante de x. Quem é secante de x? É 1 sobre cosseno de x. Novamente, eu tenho aqui um quociente, eu posso usar a regra do quociente para derivar, né? Porque você derivar cada uma das funções aqui. Então, derivada da primeira, quem é a derivada do 1? 1 é uma constante. A derivada da constante a gente já viu que é zero. Então, derivada da primeira vezes a segunda, menos a primeira, que é 1, vezes a derivada da segunda. Eu tenho derivada de cosseno menos seno, então vou mudar o sinal aqui. Tudo isso sobre a segunda ao quadrado. Então, olha só, agora eu tenho, aqui vai dar zero, né? Então, eu tenho seno de x sobre cosseno de x. Eu posso fazer isso aqui, né? Porque em cima sobrou um seno, embaixo eu tenho cosseno ao quadrado, ou seja, eu posso dividir em dois cossenos, né? Cosseno de x vezes cosseno de x. Seno sobre cosseno, eu sei que é tangente. E 1 sobre cosseno, eu sei que é secante. Então, a derivada aqui da secante é tangente vezes secante de x, tá? Analogamente, a gente consegue fazer, né? Qualquer função daquele tipo. Então, a gente pode encontrar a derivada da cossecante, cotangente,
Secante, tangente, cossecante, cotangente. E qualquer outra combinação de seno e cosseno, tá? Deixa eu botar parênteses aqui. Ah, tá, aqui o parênteses. Tá. Então, da mesma forma, tá? Quem é a cossecante? É 1 sobre seno. Novamente, eu tenho aí um quociente, eu posso usar a regra do quociente. Quem é a cotangente? É 1 sobre tangente, ou seja, vai ser cosseno sobre seno. Então, vou usar a regrinha também, tá? Então, a gente consegue achar aí as derivadas das outras funções trigonométricas. Que eu vou até colocar aqui, mas não vou fazer as continhas não, depois vocês tentem fazer. Então, da cossecante é menos cossecante vezes cotangente, tá? E da cotangente é menos cossecante ao quadrado de x, tá? Então, dá para mostrar essas aí, fazendo a mesma regrinha ali de quociente de funções, tá? E qualquer outra função do tipo, tá? Que tenha funções trigonométricas, a gente também sabe fazer, tá? Então, a gente pode também qualquer combinação, né? Então, se eu tenho soma de funções trigonométricas, como eu sei derivar cada uma delas, eu sei derivar a soma. Se eu tenho subtração, eu sei derivar cada uma delas, eu sei derivar a subtração. Produto, quociente, a mesma coisa, né? Então, se eu tenho, por exemplo, vamos derivar f de x igual a secante de x sobre 1 mais tangente de x. Então, a gente consegue derivar essa função usando a regrinha do quociente, né? É um quociente, então eu tenho f' de x vai ser derivada da primeira, derivada da secante, a gente já viu que é tangente vezes secante. Vezes a segunda, ou seja, vai ficar vezes 1 mais tangente de x. Menos a primeira, então menos secante, vezes a derivada da segunda. Lembrando que a segunda é uma soma, né? Como é que eu derivo a soma? A soma da derivada a derivada da soma são a soma das derivadas. Então, derivada de 1 é 0. Derivada da tangente, a gente já viu que é secante ao quadrado. Tudo isso sobre 1 mais tangente de x ao quadrado. Lembrando daquela identidade trigonométrica lá, né? Que a gente tem seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Se a gente divide tudo aqui por cosseno ao quadrado, tem que dividir aqui também por cosseno ao quadrado, eu vou ter seno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado é a tangente ao quadrado. Mais cosseno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado é 1. Igual aqui 1 sobre o cosseno ao quadrado, secante ao quadrado.
Então, essa identidade aqui vai ser interessante a gente usar daqui a pouco, tá? A gente guarda elas. Vamos manipular mais um pouquinho aqui nossa expressão. Eu vou colocar, então, em evidência secante de x, né? Aí, aqui eu vou ter tangente vezes 1. Vai dar tangente. E aqui, tangente vezes tangente, que vai dar tangente ao quadrado. E aqui, né, vai sobrar secante ao quadrado de x. Perdão, aqui é um sinal de menos. Tá? Porque aqui tem um menuzinho aqui. Então, botei o menos pra dentro. Então, lembrando daquela identidade, né, quem é secante ao quadrado de x? Então, perdão, tudo isso sobre 1 mais tangente de x ao quadrado. Então, aqui é secante de x vezes. Aí, aqui eu tenho tangente de x mais tangente ao quadrado de x. Aí, aqui, ó, secante ao quadrado de x, eu já vi que é 1 mais tangente. Então, vai ficar menos 1 menos tangente. Ao quadrado, perdão. Deixa eu botar mais pra cá. Dá espaço. Então, lembrando, né? Secante ao quadrado é 1 mais tangente ao quadrado. Aqui eu tenho menos secante, então vai ficar menos isso aqui. Então, menos 1 menos tangente ao quadrado. Então, vou cortar, ó, tangente ao quadrado aqui com tangente ao quadrado aqui. Vou ficar com tangente de x menos 1. Então, aqui vai ficar secante de x vezes tangente de x menos 1. Tudo sobre aqui a tangente de x mais 1 ao quadrado. Pronto, né? Achamos aí a nossa derivada, tá? Essa é a nossa derivada. Não dá pra simplificar mais nada aqui além disso. Ok? Então, as derivadas, né, trigonométricas, todas elas vão se basear sempre na derivada de seno e cosseno, né? Sabendo derivar seno e cosseno, eu sei derivar todas as outras. E sabendo derivar as outras, eu sei derivar qualquer combinação, né? Se eu fizer aí somas, multiplicação, quocientes, como aqui, né, eu consigo derivar usando as regrinhas de derivação, tá bom? Então, essas são aí algumas das derivadas trigonométricas. E a aula de hoje, né, é só essa parte mesmo. É bem de boa, assim, claro que é bom fazer exercício pra gente praticar, porque é mais prática do que qualquer coisa, tá? E é mais usar as regrinhas que a gente já aprendeu anteriormente, tá? As regrinhas de soma, de diferença, de produto, de quociente. Usando todas essas regrinhas aí, a gente consegue calcular a derivada das funções trigonométricas. Ok? Então tá bom. Boa noite, boa tarde.